Olá pessoal, a gente vai fazer hoje um terreno no Revit, mas não um terreno qualquer, é um terreno referenciado geograficamente. Para isso eu peguei aqui um levantamento topográfico que está georreferenciado, então ele tem aqui uma coordenada leste, uma coordenada norte. Se eu clicar nesse ponto, que é o ponto de onde ele está pegando a coordenada, você vai ver que a coordenada dele no AutoCAD está exatamente igual ao que está figurando aqui. Então esses pontos eles estão em coordenadas específicas, que são as coordenadas georreferenciadas. Então o norte dele está para cima, certo? Exatamente como figura aqui, ó. E além disso ele tem as curvas em alturas. Então essa curva aqui tem elevação de 8,5 e essa aqui, rosinha aqui, tem elevação de 10. Elas são as curvas, curva mestra e curva auxiliar. É importante saber o nome desses dois leis, porque são esses leis que eu vou ter que selecionar lá no Revit para que eu possa fazer o meu terreno. Aqui também eu posso configurar as unidades, então o N ela já está decimal, metros. Se eu figuro aqui como metro, então se eu digitar um metro, eu vou ter uma linha de 1 metro, certo? Então veja que ele está realmente correto. Tá bom. Então está tudo certo aqui no AutoCAD. Agora eu vou levar isso aqui lá para o Revit. Então, vou salvar. Então eu vim aqui para o Revit, né? Eu vou abrir o nosso template. Já estou aqui na vista terreno. E aqui eu vou em Insert, Import CAD. E vou aqui importar o nosso terreno. É o RevUSC. E as cores eu vou mandar ele preservar. Camadas e níveis só os visíveis. As unidades eu já conheço, sei que é metro, vou indicar aqui. O posicionamento centro para o centro, ok. E colocar no piso térreo, ok. Mandar abrir. Já estamos aqui com o arquivo carregado, certo? Então, o Revit trabalha com um sistema de coordenadas também. Para isso, ele tem esses dois pontos aqui, ó. Um que é chamado de Project Base Point e outro que é chamado de Survey Point. Então, qual a diferença dos dois? O Project Base Point é o meu ponto de projeto, como ele mesmo já fala, né? É a minha referência de projeto. E o Survey Point é a minha referência geográfica. Então, eu vou voltar aqui no AutoCAD, no meu terreno, e vou pegar um ponto de referência que vai ser o ponto do meu Survey Point. Então vamos pegar esse aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl C aqui na coordenada dele, vou vir na área de trabalho aqui, novo documento de texto, e vou aqui colar a coordenada, tanto a norte quanto a leste.
Por que isso? Porque aqui no Revit eu vou precisar informar no meu Survey Point e no meu Project Base Point essas coordenadas. Então, para que eu possa informar aqui as coordenadas, eu preciso prestar atenção nesse clipe aqui do canto, que é o PIN. Então, o PIN do meu Survey Point ele deve estar desabilitado e o do meu Project Base Point habilitado. Por que isso? Porque o Project Base Point ele vai levar todas as informações do projeto junto com ele. E o Project Base Point justamente está desabilitado para que eu possa digitar aqui as minhas coordenadas. Então vou lá, coordenada norte, copiar, colar. E agora aqui em cima, colar. Z, E. Então estão aqui os dois já com a coordenada norte no local. Agora eu vou dar a coordenada leste-oeste, que é essa aqui. Ctrl C, Survey Point, V. Project Base Point, Ctrl V. Z, E. Então aqui estão, como os dois tiveram a mesma coordenada em norte e sul e leste e oeste, eles estão absolutamente no mesmo ponto. Então aqui eu já posso deslocar de novo meu Project Base Point um pouco para o lado. Vejam que as coordenadas dele mudam de acordo com a coordenada do Survey Point, que agora eu já posso bloquear. Antes de bloquear totalmente o Survey Point, eu também quero botar aqui um ponto de referência da minha coordenada em altura. Então eu vou botar aqui 10 metros. Agora sim eu vou bloquear ela, para que ninguém possa mais alterar. E agora eu vou dar só importância ao meu Project Base Point. Então, o ponto de elevação do meu Project Base Point, ele não vai ser os 10 metros. Os 10 metros é só a referência que eu busquei. Como ele tem uma cor diferente, é a referência que eu vou conseguir com mais facilidade encontrar no corte, os 10 metros. Mas para o Project Base Point me interessa essa cota aqui, que é a cota de 8,5, que é onde eu vou ter o meu zero de projeto. Então, Project Base Point 8,5. Feito isso, eu vou trazer o meu terreno para o meu ponto do projeto, que é o Survey Point. Eu vou afastar aqui um pouquinho o Project Base Point, que eu já sei que ele vai ficar mais ou menos no local correto. Eu quero esse local aqui para implantar realmente o meu projeto. E ali já vejam que o Survey Point está bem próximo do ponto que eu quero. Agora eu vou desabilitar aqui meu Project Base Point e vou vir no meus terreno e vou trazer ele para o Survey Point. Então pego aqui e trago para cá. Agora eu vou fazer um corte aqui. Pegando meu Survey Point e a minha curva de 10 metros. Aqui entrei no corte, vejam que eu não consigo ver nem o Survey Point nem o Project Base Point por causa da VG. Então eu vou ter que vir aqui em VV ou VG, vir em Site e habilitar aqui Project Base Point e Survey Point.
O server já apareceu aqui, o projeto não apareceu porque ele está mais para cá. Para isso eu desabilitar aqui o meu corte de vista. Mas se ele não apareceu porque ele ainda está fora do meu campo do corte aqui, ó. O corte está aqui e ele está aqui, ó. Agora ele vai aparecer. Então vamos lá, minha curva de 10 metros está ali, eu preciso trazer ela para cá. Então eu vou aqui em anotar, detail line, vou puxar uma linha reta aqui, ó, só para não perder a referência. Tá lá. Vejam que essa aqui, ó, automaticamente ela já fica no local correto, porque ela tá 8,5, certo? Aqui é 10, 9,5, 9, 8,5. Vejam também que está faltando a curva 8 aqui, ó, tá com uma falha, mas isso não vai ter problema, que como o Revit ele trabalha triangulando os pontos, ele vai fazer o terreno mesmo assim. Feito isso, eu posso fechar, posso deletar esse corte. Eu vou pegar agora aqui a minha topografia, ó, e vou dar um pin para bloqueá-la e impedir que alguém mexa nela. Além disso, a partir de agora eu vou só mexer com o meu Project Base Point, ó, sempre com ele desabilitado no pin, para que ele não movimente mais as questões de projeto, porque se ele tiver habilitado, ó, ele vai mexer no meu terreno, coisa que eu não queria. Então agora daqui para frente é só com ele desabilitado, senão eu vou perder a coordenada geográfica do terreno. Na próxima aula veremos como fazer o terreno e as questões de norte de projeto e norte real. Então até lá.